Olá, que bom estar de volta. Sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a empatia. Vamos juntos? Bom, essa palavra empatia é algo que ouvimos muito no nosso cotidiano, mas às vezes não compreendemos muito bem o que realmente vem a ser isto. Empatia, então, se trata de uma habilidade psíquica de sentir o que a outra pessoa sente numa mesma situação. É uma forma, então, de compreender a realidade da outra pessoa. É uma forma de conexão com a outra pessoa, de percepção das sensações, dos sentimentos, da vivência que não é sua, que é de outra pessoa. As pessoas que têm essa habilidade da empatia, normalmente são pessoas que naturalmente elas se direcionam, elas se movem para ajudar outras pessoas, porque em função dessa percepção, elas acabam tendo esse comportamento. Porém, não são todas as pessoas que conseguem ter essa habilidade de empatia. E as pessoas que não conseguem, na maioria das vezes, é por dois fatores que a gente pode tentar pensar. O primeiro deles é que são pessoas, às vezes, mais voltadas para si mesmas, ou seja, elas estão olhando muito mais para dentro da sua própria realidade, né? E não enxergando a realidade de outras pessoas. E isso dificulta que ela tenha essa percepção em relação à sensação das outras pessoas. Um outro fator são os nossos preconceitos. Então, se nós já julgamos de alguma forma determinadas características, determinados comportamentos, já rotulamos algumas coisas em relação a isso, nós teremos uma grande dificuldade de nos abrir e de ouvir o que essa outra pessoa, que para nós, de alguma forma, já existe algo determinado de que não é bacana, nós teremos uma dificuldade em estar, então, sendo empática com essa pessoa. Então, esses dois fatores dificultariam muito a capacidade da pessoa de ser empática com a outra. Bom, as pessoas empáticas, em sua grande maioria, elas demonstram uma curiosidade em relação ao que é diferente dela. Essas pessoas ou realidades que são muito diferentes do cotidiano que ela vive, acaba despertando um interesse, uma curiosidade. E isso então a coloca aberta para ouvir essas outras experiências. E dentro disso, além da curiosidade, a pessoa empática, ela é alguém que tem então essa habilidade de ouvir. Porque a escuta vai permitir com que ela perceba realmente a realidade do outro e com isso ela compreenda as dificuldades daquela pessoa. Então, além da curiosidade, da habilidade de ouvir, é uma pessoa que tem uma imaginação apurada. Por quê? Porque ela precisa estar no lugar dela, porém imaginando que determinada situação para outra pessoa não deve estar sendo fácil, imaginando o grau de dificuldade de cada realidade. Então, tem esse processo da imaginação. E também são pessoas que inspiram outras. A gente vê muito isso quando acontece, por exemplo, um desastre. Vamos pegar, né, o rompimento da barragem que nós tivemos aqui recentemente, que algumas pessoas que têm essa característica empática, elas acabam movimentando outros grupos em prol de ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Então, essa característica da empatia acaba gerando em outras pessoas aí um processo de inspiração, faz com que as pessoas queiram também ser assim, também queiram ajudar. Existem alguns autores, né, uns psicólogos, que eles dividem a empatia em três empatias distintas, que é o Daniel Goleman e o Paul Ekman. Esses dois psicólogos, eles então vão entender a empatia de três formas. Eles falam que a gente tem uma empatia cognitiva, uma empatia emocional e uma empatia compassiva. Vou explicar rapidinho o que é isso, mas é exatamente a mesma coisa que a gente falou. Eles só dividem assim de uma forma mais didática de compreensão, tá?
Então, o que a gente teria? Na cognitiva, a gente vai ter, então, a identificação do sentimento do outro, ou seja, a percepção mesmo consciente, cognitiva, do que o outro está sentindo. Na emocional, nós temos, então, a passar a sentir aquilo que o outro está sentindo. E na compassiva, é o momento, então, que eu vou oferecer ajuda ou não, de acordo com a necessidade do outro. E aí, trazendo essas três coisas para tudo isso que a gente falou, né? Então, o que nós teremos? Que a pessoa empática, então, ela consegue sentir a dor do outro como se estivesse acontecendo com ele mesmo, porém, ao mesmo tempo, ele permanece no controle das próprias emoções, o que possibilita tomar boas decisões e oferecer ajuda quando possível. Então, o que eles fazem, dividindo essas três partes, é apenas para deixar mais didático. Mas é exatamente isso que nós falamos desde o início. É a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, mas permanecendo no nosso lugar. Porém, sentindo e entendendo o que o outro está passando, para que possamos, então, oferecer a nossa ajuda, ou ideia, ou compreensão dentro daquilo que a pessoa estiver precisando. Ok? Então, essa é a ideia geral da empatia. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. É um prazer estar aqui de volta e aguardo todos vocês até o próximo domingo. Um grande abraço e até lá!